Paz do Senhor a todos. Que possa, em mais este estudo, fazer presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual é importante, no qual sem a gente não vive. Nós não vivemos sem a presença de Deus. Nós podemos vegetar sem a presença de Deus, mas viver, ter vida, não. Então, que hoje a palavra que já está aberta possa vir fazer sentido, possa ser resposta, possa ser um estudo, vai depender da necessidade de cada um que está vendo e ouvindo este vídeo. Uma coisa importante, que seja ela e dela revelada os mistérios através do Espírito Santo, conforme a necessidade de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inicio esta leitura e este aprendizado nos alimentando da palavra de Deus. Nós vamos em livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, onde eu marquei aqui 3 versículos, vamos dar início por ele, depois retorno. Versículo 14 de Judas, capítulo 1, está escrito: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Enoque profetizou: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, os quais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Pois bem, tem por subtítulo aqui exemplos da punição dos ímpios. No final do versículo 16 vai dizer: por motivos interesseiros, no qual o interesse ele é o princípio de muitas coisas. O interesse ele pode ser usado tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. Você pode ter o interesse de conquistar coisas boas e pode ter o interesse de atrapalhar outras pessoas de conquistar coisas boas. Jamais você vai ter o interesse de conquistar coisas ruins. Concorda? Versículo 16: Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Se você conhece alguém, ou algumas pessoas, ou até mesmo a sua conduta ainda é assim, de murmuração, são descontentes, andam segundo as suas próprias paixões. Paixões: dinheiro, bebida, droga, fornicação, prostituição. Isso é andar a sua própria paixão. Paixão é aquilo que a carne gosta. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias.
são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso é o que mais se vê por aí, pessoas adulando outras por interesses, interesses financeiros, interesses de posição social, posição em uma empresa, interesses em relacionamento, interesse sexual, interesses dos mais prevaricados possíveis. Há pessoas que bajulam, sorriem, batem nas suas costas, diz ser teu amigo, mas ao final de tudo, por motivos interesseiros. Contudo, versículo 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles. Ai deles. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e perecerão na revolta de Corá. Ai deles. Está escrito: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, rochas mergulhadas, se afogando. Imagino eu. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Ai deles. Aqui diz: pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Que adianta uma nuvem sem chuva, sem água? Bate o vento, leva para onde quer. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Imagina uma árvore na estação dos frutos e não há um fruto sequer. Qual é o propósito de uma árvore que não dá frutos? Duplamente mortas, desarraigadas. Esse duplamente mortas, desarraigadas que já foram arrancadas suas raízes. Raízes nós temos que ter em Cristo Jesus. Nós devemos criar raízes em Deus. E aqui diz duplamente mortas. Uma vez uma pessoa morrendo, segue-se o juízo. Morre esta carne, a alma vai esperar, aguardar o julgamento final. Então se passou uma morte, a morte da carne. Porém os difamadores, a esses pastores que a si mesmos se apacentam, aqueles que prosseguiram pelo o caminho de Caim, esses são duplamente mortas. Já são condenados à segunda morte. Aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que difamam, às vezes até conhecem a palavra. Muitos conhecem, mas não viveram. E muitos conhecem, já viveram e simplesmente não querem saber de nada. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes
para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Isso aqui são exemplos de punição dos ímpios. É forte, é forte. Ó, para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus já veio uma vez, tentou, ele tentou, conseguiu, mas não com todos, redimir o pecado de todos, né? Não conseguiu fazer penetrar na alma de todos de que ele é Deus, de que já era uma promessa vindo. Muitos viram Jesus, viram os feitos e as maravilhas de Jesus, mas simplesmente não creram. Jesus, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Ou seja, Jesus, ele quando veio, o que mais ele fazia era isso, pregar para que as pessoas se arrependessem, mostrar que as pessoas estavam pecando, fazer elas convictas de que elas estavam pecando, para que se arrependessem. Mas Jesus não conseguiu fazer a todos se arrependerem, imagine nós. Mas Jesus não desistiu, deixou seus discípulos. A palavra está aí todos os dias, mas sequer dão atenção. E se dão atenção, é por pouco tempo. O ímpio há desde sempre, e para tudo sempre vai haver. E aqui Deus, ele nos mostra exemplos de punição dos ímpios, né? Para que aquele que acredita na palavra de Deus venha a vigiar um pouco mais na rotina diária. Versículo 16 vai dizer: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Meus amados, o alerta é de realmente vigiar. Muitas das vezes nós achamos que é o suficiente o quanto estamos vigiando, mas artimanhas do inimigo está aí a todo tempo. Por isso que nós temos que estar vigilantes também na palavra, firmes na palavra, porque Deus, ele nos alerta muito na palavra. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Não é o suficiente orar boca para fora, ir nas igrejas, pregar, também orar no Espírito Santo. É você fechar os seus olhos, ou você andando na rua, a qualquer momento você está orando no Espírito. Ou seja, se você está orando frequentemente, você está
vigiando. Se você está se enchendo do Espírito, você está vigiando e se revestindo cada vez mais das armaduras espirituais de Deus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Nós temos que olhar para aqueles que ainda têm dúvidas do Evangelho, dúvidas do que Jesus viveu e nos passa, nos transmite. Desse, temos que compadecer-nos dele e pôr em prática o ide e pregar o Evangelho. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo quanto a outros. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aqui Judas ele nos pede: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os. É o amor ao próximo, né? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. No dia do juízo final, todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, que não for entrar no reino dos céus, ele vai ser jogado no lago de fogo de esquecimento. Essa é a segunda morte. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqueles que você chega para pregar, aqueles que te dá atenção, que dá atenção à palavra de Deus, compadecei dele. Resgata para Deus. Salva essa alma. Agora, quanto àqueles que não querem nada com nada, ele nos diz: detestando até a roupa contaminada pela carne. Você tentou, você pregou, de todas as formas, a pessoa não quer. Seja compassivo, oremos por esses que não querem nada com Deus e vamos interceder, né? Mas aqueles que pudermos conquistar para Cristo, assim como um dia eu fui conquistado, como um dia me ganharam para Cristo, assim eu devo fazer também e é um dever nosso de cristão, dever daqueles que querem ser discípulos de verdade e em verdade. Que possa aqui ficar exemplos de punição dos ímpios para nós. Que possamos vigiarmos cada vez mais, orar, não só por nós, mas orar por aqueles que estão perdidos, perdidos na carne, perdidos no espírito. Oremos por eles, intercedamos por eles. Que possamos fazer cada um pouquinho que seja a nossa parte. Que venhamos a cada dia fazer a vontade de Cristo Jesus. Olhar para o próximo e pensar: o que eu preciso, o que eu gostaria que fizesse comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria neste momento de ser tratado com educação, respeito? Como eu gostaria de ter a oportunidade de um renovo na vida? Assim nós devemos pensar e agir com o nosso próximo. É fácil? Não. Mas também não é impossível. Façamos a nossa parte, plantamos a nossa sementinha, outro vai lá e
rega a sementinha e Deus dá o crescimento e os frutos no tempo certo. Jesus abençoe a todos que estão ouvindo e vendo este vídeo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com todos nós, dia e noite, perseverantes na fé, buscando a unidade da fé, viver na unidade da fé. Jesus possa nos capacitar, nos dar a oportunidade de mais um dia erguer as mãos para o céu e agradecer por estar vivo, por ter paz, por enxergar, por respirar, por falar, por andar, por ter a oportunidade de ter em nossas mãos a santa e sagrada Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.